Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Está no ar o programa George Robert Talks. Toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração e a minha convidada de hoje, ela é sucesso absoluto no que faz. Uma escritora fantástica. Começou com o sonho de ser mãe, construir uma família, e ela começou a colocar, pelo método da escrita, na literatura, usando-se uma boa literatura, para contar nos livros um pouco de sua vida ou aquilo que a inspirava. É com muito prazer que hoje ela, conhecida já aí no Rio de Janeiro, conhecida quando a gente fala do nome Lucilene Manhães, quando você fala dessa mulher, as pessoas já, é a escritora e ela vem fazendo muito sucesso. Ela começou, gente, olha só a linhagem de trabalho dela. Começou com Nascido aos 8 anos, depois ela lança o livro Deus na Minha Vida, é onde ela conta e ela é bem clara como o poder de Deus a transformou e a ajudou ela a acreditar mais e a vencer muitos empecilhos, a derrubar os muros, né, que ali estavam atrapalhando com que ela conseguisse atingir os sonhos dela. Depois ela lança Meu Amigo Deus. Depois ela vem com esse sucesso absoluto. Nunca Foi Sonho. Ela traz O Último Paciente. E hoje ela traz para a criançada um livro que é sucesso absoluto, que se chama Bruce, o chefe da matilha. É com muito prazer que hoje, nesse domingo maravilhoso, eu recebo a escritora Lucilene Manhães. Seja muito bem-vinda. Olá, Jorge. Tudo bem? Então, o prazer é meu estar aqui com vocês. A gente já esteve conversando, né, em outra oportunidade, numa live, e é sempre uma alegria poder estar contando sobre o meu trabalho, falar dessa coisa que eu amo, que é escrever, né, que é poder levar uma mensagem para as pessoas, poder deixar algo aí de positivo, né, contribuir tanto para o entretenimento de qualidade, como na vida das pessoas também, né, nos sonhos, assim como eu consegui as minhas coisas, eu gosto de colocar como tudo isso aconteceu para inspirar outras pessoas. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje com você. Eu já começo te agradecendo, né, por esse convite, por essa oportunidade, e é sempre um prazer poder conversar com você. O prazer é meu, o prazer é da nossa equipe é que, ao te receber, e tenha certeza que você faz a maior diferença, você na área, você como escritora, você como mãe, mulher, a mensagem que você deixa, né, nas redes sociais, aí na internet, para que todos, para que fique claro para todos o como é importante pensar primeiro ponto é acreditar, para depois realizar. Isso você vem fazendo e com cada pessoa que eu converso e já leu, teve oportunidade em ler a sua obra, as pessoas falam de você com muito carinho. E é tão gostoso isso quando a gente tem essa oportunidade, no meu caso, eu ter a oportunidade em conversar com uma profissional que já esteve em vários veículos de comunicação e ainda assim, com uma agenda lotada, arruma um tempinho para vir conversar comigo. Você está conversando comigo, mas também eu vou dizer assim, você está conversando com brasileiros cidadãos do mundo. Você conversa com Brasil e brasileiros no exterior. Muito Então, legal isso. é muito importante, é muito legal, sem contar, gente, que a gente quer saber tudo, como foi o processo de evolução de cada obra. Quanto tempo levou cada obra? Mas vamos começar pelo processo da sua autodefinição. Hoje, você como escritora, como você se define?
Bom, primeiro foi um desafio, né, muito grande para mim. Eu não pensava em me tornar uma escritora de livros, apesar de eu já ter crescido com a escrita na minha vida. Isso era uma coisa que desde pequenininha isso já me marcava, já me norteava, mas eu não pensava em escrever livros. E quando eu lancei o primeiro, eu lancei para ser uma coisa para mim, lancei para ser um registro para minha família, para os meus amigos, e as pessoas que começaram a ler, o incentivo veio dos leitores, aquele primeiro trabalhozinho, ainda sem uma coisa assim muito introspectiva, muito para mim, numa época em que a gente não tinha a internet como se tem agora, né? Você não tinha eu não tinha um caminho para você seguir. Foi uma coisa assim muito da inspiração, muito aquela vontade em mim de colocar a história para registrar, né, uma história, e começou desse jeito. E depois, ainda nos primeiros livros, eu não tinha ainda essa consciência do trabalho que eu estava fazendo. Eu escrevia, eu sentia uma necessidade de escrever, de contar alguma coisa. O segundo que eu escrevi, como você bem explicou aí, que foi Deus na Minha Vida. O primeiro que eu lancei foi em homenagem à minha mãe, que tinha falecido. Eu quis contar, falar sobre ela, então eu escrevi o primeiro livro para registrar sobre a minha mãe. Depois eu pensei assim, bom, já que eu ganhei esse dom, é um presente, né? A gente conseguir ter uma facilidade para desenvolver a escrita, então eu dediquei assim para o próprio Deus, em agradecimento pelo dom e para contar realmente a transformação que foi desde que eu tive um encontro. Eu posso dizer que foi um encontro com Deus, que foi a minha conversão. Então, tudo na minha vida mudou a partir daí, né? Foi um divisor de águas. Então, esse livro também não foi um livro comercial, eu criei para registrar. E depois, a partir desse segundo, as pessoas já vinham me cobrar, não, quando é que vai ser o próximo livro, sem continuar escrevendo. Então, eu realizei o grande sonho da minha vida, que foi realmente ser mãe. E eu ali, então, comecei já confiando um pouquinho mais, né, para escrever o terceiro livro, que foi Meu Amigo Deus, onde eu conto a minha experiência aí da maternidade. Eu fui mãe com 49 anos, e foi assim, uma história linda de fé. Eu tinha uma promessa de Deus, mas eu não acreditava que isso pudesse acontecer. Então, eu criei esse primeiro livro, mais esse livro. Só que eu ainda, até esse ponto, mesmo tendo 3 livros publicados, eu não me sentia escritora, porque eu só escrevia sobre... Eu narrava fatos, né? Então, eu pensava assim, para eu me sentir escritora, eu preciso criar uma história, eu preciso contar alguma coisa do meu imaginário, me sentia assim, atraída por aquelas grandes ficções, aqueles grandes romances e tal. Então, eu também sentia esse desejo de escrever assim. Então, eu, depois de pensar, também pedi muita inspiração a Deus, e eu consegui criar a minha primeira ficção, meu primeiro romance, que foi Nunca Foi Sonho, né? Que foi uma coisa assim, uma experiência para mim, um crescimento muito grande como escritora, uma experiência assim maravilhosa de conseguir colocar essa história, e uma história assim com muitas reviravoltas, mas uma história toda bem amarrada, muito bem contada, cheia de surpresas até o final, uma história que prende o leitor, né? Quem leu esse livro Nunca Foi Sonho, as pessoas sempre falam isso comigo: poxa, eu peguei o livro, não consegui parar uma leitura muito fluida e tal. Então, a partir desse quarto livro, que foi Nunca Foi Sonho, eu realmente consegui me ver, me definir como uma escritora, né? Uma pessoa que eu vendo ali essa coisa que para mim era um sonho assim distante. Apesar de eu contar as minhas histórias, eu não achava que eu fosse conseguir. E depois desse veio um livro que eu gosto muito, que é O Último Paciente, que foi no contexto da pandemia. E aí, o último que eu escrevi foi mais um desafio, né? A gente está sempre se desafiando, né? Tentando coisas novas aí. E eu estou escrevendo aí pela primeira vez para o público mais jovem, né? Então, a gente está nessa pegada aí agora, que foi o último que eu escrevi. Então, gente, olha, o último agora que ela escreveu, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é Bruce, o chefe da matilha. Está conquistando aí o coração da criançada
Agora Isso, vamos lá, né? Eu queria saber, claro, né? Existe aí uma construção, foi o que você estava explicando, daquela mulher que encontra um companheiro, queria muito, você casou tarde, queria muito ser mãe. sim, sim. Então, passa hoje na sua cabeça, logicamente, né, assim, um filme, porque você colocou nos livros a sua história. Você colocou as suas experiências, né? Você mostra para o seu público do que é possível, porque aconteceu com você e você acreditou. Isso. Qual seria a autodefinição quando você hoje se olha como escritora? Qual é a palavra que define Lucilene Manhães? Realização. Eu me sinto realizada. Muito Eu me bom. sinto, entendeu? Independente a de você ser best-seller, de quantidade daquilo que você vendeu. Eu me sinto realizada pelo que eu consegui produzir, Uhum, pelo que eu consegui passar e por uma coisa assim que eu acho fantástica é você conseguir tocar nas pessoas, né? Então eu conto a minha história, eu conto como é que era a minha vida antes, como é que Deus trabalhou na minha vida, como é que foi eu era uma pessoa que eu não me via com grande perspectiva, mas eu tinha sonhos, entendeu? aham, Eu tinha sonhos, eu acreditei nesses sonhos, eu sempre fui uma pessoa de muita fé em Deus. Às vezes eu achava até que algumas coisas não aconteceriam, né? Conforme você falou, eu casei tarde, né? Eu casei pela primeira vez com 43 anos e até então eu nunca tinha vivido maritalmente com uma pessoa, então eu nunca tinha tido um relacionamento, eu nunca engravidei antes do meu aham, filho, eu engravidei pela primeira e única vez aos 49 anos, né, quase que 50, então é uma idade que normalmente você já está sendo vó, né? A minha mãe foi avó com 38 anos, eu venho de uma família numerosa, então uhum, isso para mim, olhando para o espelho da minha família, eu falava assim, pô, sobrei, né? Não vou casar, não vou ter filho, não vou construir uma família, e essa coisa também de escrever as pessoas que me acompanharam, né? Eu sempre, todo mundo que me conhece da família já sabia que eu escrevia, mas nunca também me viram como uma escritora, né? Mas sabiam que eu gostava de escrever poesia, que eu tinha facilidade, né, em época de escola e tal, participava de concurso, de algumas coisas assim. Então, hoje eu vendo como eu era antes e o que uhum, eu conquistei num curto espaço de tempo, porque eu comecei a me dedicar a escrever há uns 2,5, 3 anos atrás, mais ou menos na época da pandemia, aham, porque eu já tinha escrito, isso era uma coisa que eu deixava, de vez em quando sentia vontade, é mais uma coisa assim, um hobby mesmo, eu gosto de escrever, de vez em quando eu vou lá e escrevo alguma coisa, quando eu já tenho material, eu vou lá e publico. uhum, Mas aí depois a coisa tomou outro caminho, entendeu? Agora eu já sinto assim, eu já olho alguma coisa, eu já penso como escritora. Por exemplo, tudo que eu assisto, tudo que eu observo, mas a minha cabeça ela já fica trabalhando, pô, será que isso daí não dá para eu montar? Então eu já tenho um outro olhar sobre os acontecimentos, e tudo isso veio do fato de eu ter colocado em prática esse dom, né? uhum. Porque eu acredito que nós temos um dom, né? Aquela coisa que vem com mais facilidade, aquela habilidade que a gente tem. Então, a palavra que me define hoje é realização. Eu me sinto realmente realizada. Eu continuo trabalhando, continuo aprendendo, mas Uhum. nessa área assim, pessoal, eu me sinto muito feliz com o que eu consegui desenvolver até agora. É muito gostoso conversar com você, porque na nossa primeira conversa, você ainda estava iniciando tudo, lembra, né? Lá atrás, você estava iniciando Uhum. e tudo para você era muito novo. Então, hoje, né, eu vejo você mais, ah, como é que eu vou te dizer assim, mais relaxada para falar sobre aquilo que você está dominando no mercado. E é tão gostoso porque você hoje sentiu a necessidade, bom, a gente falou hoje não, né? Uma obra que leva-se tempo para escrever e a gente vai perguntar para ela, a gente vai ficar sabendo daqui a pouquinho quanto tempo cada obra levou para ser lançada no mercado. Mas você
agora já traz aquela, você já respira com mais leveza. Essa é a palavra que eu queria, né, usar. Leveza. Você está mais leve ao contar para as pessoas o porquê e o que você vem fazendo. Agora, você surge aí com Bruce, o chefe da matilha. Você imaginava que a criançada seria um público que estaria te seguindo? Já tinha passado isso pela sua cabeça? Ou foi algo tudo assim, bom, meu filho precisa de. O seu filho foi a sua grande inspiração para que você escrevesse uma obra infantil? Como foi na cabeça de uma escritora, na sua cabeça, onde o assunto era mais sério? E hoje o assunto é mais voltado para um público infantil. Como é isso aí para você? Essa Bom, transição? na verdade não é. Eu gosto mesmo de escrever romance, eu já percebi isso, da ficção. Eu acho que isso vai ser o que eu vou estar sempre fazendo isso. Mas, como eu te falei, eu gosto de desafio, eu gosto de ver até onde eu consigo pisar, entendeu? Quando eu olho alguma coisa assim, eu quero experimentar coisas, eu quero aprender coisas. E o meu filho, com certeza, é uma inspiração para mim, porque quando a gente cria uma criança, você obrigatoriamente você entra nesse universo, né? Uhum. Então você precisa entrar no universo da criança, você curte as mesmas coisas que a criança curte, você brinca com a criança. Então, eu tinha, assim, ele também ajudou a despertar o desejo, só que eu também não sabia como fazer isso, né? Porque é interessante que, às vezes, algumas coisas que parecem mais simples, elas são mais complicadas de ser elaboradas. Porque para você escrever para um público infantil, você tem que ter um linguajar diferente, você tem que saber as palavras que você vai colocar, de que modo que a criança vai receber essa história, de que forma que você está contribuindo, né, para a formação dessa criança, como é que a família recebe esse trabalho. Então, não é uma coisa assim, eu tenho uma história para contar e eu vou lá e vou colocar para fora. Você tem que ter todo um cuidado com esse público. E ainda mais você convivendo com uma criança, você já sabe, você já tem um pouco uma sintonia com esse público, você já sabe de que maneira que eles veem as coisas. E eu tenho, né, o muso inspirador, né, é o nosso cachorrinho, e Aham. ele tem essa personalidade, a personalidade do meu cachorro sempre assim me intrigou, né? Porque cachorro é igual, eu não sei se você tem um animalzinho de estimação em casa, eles são como crianças, né? Eles têm personalidade. Às vezes você compra, você lê sobre uma raça, aí você quer criar um cachorrinho, você estuda sobre aquela raça, você fala assim, opa, achei meu cachorrinho. Ele é assim, assim, assim. Você vai lá, procura um cachorro com pedigree, com tudo direitinho, leva aquele filhotinho para casa. Só que dentro da mesma ninhada é igual os filhos. Cada um vem de um jeito. Ele tem os traços principais, mas ele tem a personalidade dele. E esse cãozinho que eu escrevi sobre ele, que é o Lhasa, ele é um cachorro muito interessante e ele tem essa coisa de dominar o território, de querer mandar, de dar o ritmo da casa, entendeu? Então, tudo isso foi me ajudando a ter essa vontade de escrever. E a ideia principal, a ideia foi do meu esposo, do Arilson, que o cachorro é nosso, mas quando eu peguei ele veio para nossa família, eu estava grávida, e porque eu sou apaixonada por cachorro, né? Desde a infância, eu sou uma paixão louca, que acho que a primeira paixão da minha vida foi por ter um animalzinho. Eu não podia quando eu era criança, muito pequena e tal. Então eu sempre tive na verdade, eu quase roubava. Tem menina que roubava livro, eu quase roubava cachorro. Se eu estivesse andando na rua, visse um cachorrinho filhote que eu queria levar para casa, era uma coisa. Então, meu esposo, quando eu estava grávida, eu pensei assim: eu não quero que meu filho tenha essa frustração de querer um animalzinho de estimação e não poder ter. Então, eu quero que ele já nasça com um cachorro em casa. Então, quando eu estava grávida, Uhum. eh, eu trouxe o Bruce para viver com a gente. Então, por eu estar grávida também, eu não ficava muito com ele. Meu esposo que tem esse primeiro contato de criar, então ele teve essa ideia de fazer, até inspirado no clássico do Franz Kafka, no Metamorfose,
ele teve essa ideia da gente fazer uma história, tipo, quase uma homenagem, assim, para a obra também. E, tipo assim, eu estou gostando muito do resultado, é muito legal, né? E uma coisa que eu acho interessante é que eu sempre fiz isso também. Os pais, às vezes, querem comprar, falam, olha, eu vou comprar para dar para uma criança, mas eu vou ler o livro primeiro para saber, né, se está adequado. Aí depois a pessoa liga para mim, poxa, eu adorei a história, poxa, muito legal e tal. Então, tipo assim, é uma história infantil que o público, apesar de ser aquela historinha leve, ter coisas É. engraçadas, né, ter coisas ali divertidas, o público que está lendo para os filhos também gostou. Então, é uma história que eu fiquei assim, um resultado que eu estou gostando bastante de trabalhar. Muito bom, muito bom. Gente, querem saber mais sobre Lucilene Manhães? Acompanhe pelo Instagram, que vai aparecer aí na tela para todos vocês. Ela no Instagram está como @lucilene.manhães. @lucilene.manhães. Lá no Instagram você pode mandar mensagens para ela. Com certeza ela vai estar respondendo a sua mensagem e vocês vão saber exatamente como, onde e de que forma vocês poderão adquirir cada obra que a Lucilene tem lançada no mercado. Eu vou chamar os nossos comerciais e a gente volta já já. Não sai daí não, e eu volto com Lucilene Manhães. Vamos aos comerciais. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de site. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @facecorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, o apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. É isso aí, voltamos dos nossos comerciais. E hoje eu estou com uma escritora que é uma fonte de inspiração. Ela inspira, podemos dizer, muita gente, inclusive há outros escritores também que já adquiriram a obra dela e falam super bem. Gente, como é gostoso ter a oportunidade em conversar com pessoas que fazem a diferença. O que é mais legal é que no trabalho da Lucilene, ela se preocupa com de que forma ela pode também educar o leitor. Olha que interessante. A partir do momento que ela pensa na construção da capa de um livro, da capa do livro dela, na construção daquele material, ela também para analisar de que forma ela pode tocar o leitor e de que forma também o nosso leitor vai de encontro com a pessoa dela, para que eles, né, para que nós, né, leitores, possamos amar uma leitura, é necessário que exista uma coisa chamada conexão. E ela é muito preocupada com isso. Então, ela lançou, depois de todos aqueles livros que eu já falei, ela lançou também o livro O Último Paciente. Lucilene, mostra pra gente aí O Último Paciente e fala pra gente como foi a construção desse livro. Aí Bom, está, O Paciente. esse, esse livro é um romance, né, um romance ficção. É, esse livro é um livro assim foi o livro mais rápido que eu escrevi, né? Mas ele é um livro assim muito interessante, eu acho. Por quê?
foi no período da pandemia, já estava assim chegando ao fim. Precisava escrever um livro. Ele foi escrito em tempo recorde, ele foi escrito em 10 dias, Nossa! mas foi assim, foi uma experiência assim que eu nem quero repetir de escrever tão rápido, porque demandou muito esforço assim, meu e tal. Mas é um livro que é uma história assim, muito gostosa, né? Eu começo ali contando uma história de duas crianças que elas se encontram, crescem junto, ali se conhecem na escola, ali na fase do tipo um jardim de infância, né? Que tinha antigamente, tal, eles se conhecem, crescem juntos, as famílias são próximas. Quando eles estão com 10 anos, eles assistem um filme que fala sobre um caos em 2020, né? Esse filme existe, é, não exatamente como eu conto no livro, mas isso aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Eu assisti um filme que falava sobre o caos no mundo no ano de 2020, e isso me marcou. Eu fiquei assim chocada com o filme. E eu ponho isso, como eu tinha pouco tempo para escrever, nesse livro eu ponho várias coisas minhas nesse livro. Entendeu? Então, tem muitas coisas que já povoavam assim, o meu imaginário, que acabaram passando para o papel, e acabou ficando um resultado bem legal. Então, essas crianças, elas assistem a esse filme quando eles têm 10 anos, e 10 anos se passam, e na adolescência eles acabam, com 15 anos mais ou menos, eles acabam namorando e tal, aí tem aquele romancezinho fofo e tal, todo mundo curtindo. E eles, sempre que tem uma virada de ano, sempre que tem um réveillon, eles sempre se lembram do filme que eles assistem na escola, e eles ficam com um pouquinho de receio. Pô, será que vai acontecer alguma coisa? Aí Uhum. um tenta tirar-se o medo do outro, e depois eles relaxam, falam assim: "Não, eu sei, foi só um filme e tal". E quando no livro, quando chega em 2020, vem a pandemia, e a pandemia muda tudo, né? Então, muda tudo, todo mundo tem que se reinventar, muitas pessoas sofrem, muitas pessoas morrem, outros têm que buscar, né, uma nova fonte de renda, realmente se reinventar, aprender a trabalhar de casa. E eu aproveitei esse contexto que a gente estava vivendo. Eu também estava trabalhando de casa, né, em home office. E o que, Aham. que eu fiz? Eu coloquei ali aquilo que nós estávamos vivendo. Então, esse livro ele é um registro desse tempo difícil que a gente passou, do que as pessoas tiveram que fazer, né, para elas sobreviverem, não só à doença, né, não só ao Bruce, É o não só, a sobreviver ao Covid, mas sobreviver financeiramente, né? Arranjar, porque teve, por exemplo, quem era de trabalhava em restaurante, algumas coisas assim, teve que fechar, estabelecimentos fecharam, várias coisas. Então, esse livro ele traz tudo isso. E quando isso na primeira parte do livro. Eu Uhum. aproveito também para falar sobre o problema que muitos profissionais da saúde passaram, né? Porque aqui no Brasil, não sei como foi aí de perto nos Estados Unidos, mas aqui a gente teve assim, o Ministério da Saúde foi muito lento, as informações eram muito desencontradas. Então, quem mais sofreu foram os profissionais da área da saúde, né? Que É. eles tinham que um desespero de tentar salvar pessoas, mas muitas vezes sem equipamento adequado, muitas vezes sem recurso, e eu conto tudo isso no livro. Então, tem muitos profissionais que se identificaram com esse drama, porque Aham. eles não podiam voltar para casa, porque eles tinham receio de contaminar a família, mas eles também estavam sobrecarregados emocionalmente, né? Uhum. Porque eles estavam vivendo ali, eles tinham que ser a família daquele paciente que estava ali, porque a pessoa era internada, então não podia receber visita, e a pessoa chegava às vezes andando, falando, em pouco tempo era entubada, e a pessoa tinha medo de morrer. Então foi uma situação que o médico ele tinha que ele não podia ser só aquele profissional fazendo o trabalho dele, ele tinha que ser um pouco o filho, a Aham. mãe, entendeu? Levar aquele carinho. Então, o último paciente, eu conto essa capa aqui, o que eu quis passar nessa capa é essa exaustão. Isso aqui é uma médica no intervalo, então, num momento assim, é,
que eu faço com isso tudo, entendeu? E nesse contexto aí sofrido, tem um paciente que ele está ficando abandonado ali, sem família e com descaso do Estado. Essa minha médica, que é a personagem central, ela acaba se envolvendo emocionalmente e acaba ali depois surgindo um romance lindo entre a médica e o último paciente sobrevivente de Covid. Que legal! E ela ali, naquela situação que ela estava vivendo, ela teve que enfrentar a diretoria do hospital. Ela praticamente abre mão da profissão de médica para cuidar como ser humano daquela pessoa que está ali internada. Então, é uma história muito bonita, é uma história muito comovente, é uma história muito tocante, e foi assim a minha forma de homenagear os profissionais da saúde e de deixar registrado esse momento aí difícil, né, que a gente passou. E é um trabalho assim que eu tenho muito orgulho de ter escrito esse livro, e as pessoas também que leem, elas vêm falar comigo, alguns profissionais da área, outros professores também, que falam que da importância, né, da gente, para gerações até futuras, porque daqui a pouco tempo, daqui a 10, as pessoas já estão esqueceram, isso daí ficou. Verdade. Então é uma contribuição, eu acho. Gente, vocês querem o livro? Eu também. Conta pra gente como a gente pode adquirir sua obra. Bom, então, esse livro está na Amazon, pode também adquirir pelo meu site, que é www.lucilenemanhães, do jeito que lucilenemanhães.com.br, ou também entrando em contato ou no direct, mandando mensagem lá no Instagram, a gente consegue fazer. Se não quiser ir direto pela Amazon, pode fazer contato comigo pela rede social, que a gente vai ter o maior prazer de enviar. Fantástico, muito obrigado. Que legal. É tão bonito isso. É um momento, quando você falou assim, eu não sei como foi aí na América, aqui no Brasil foi tudo muito lento. Aqui nos Estados Unidos foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Foi uma loucura, tudo muito rápido. Por quê? O país, os Estados Unidos se preocupa muito com a saúde. Saúde é muito caro, o bem-estar das pessoas. Então, talvez a lentidão que se encontrava no Brasil, que foi tudo muito novo para o mundo, o que aconteceu, né, o período da pandemia, tudo muito novo, ninguém sabia de nada, ninguém sabia de que forma ia combater aquilo ali. Os Estados Unidos já estava naquele processo, né, em correr para salvar vidas. Então, assim, foi tudo muito rápido. E o processo também de vacinação não foi tão lento quanto foi no Brasil. Aqui todo mundo tinha direito à vacina, independente da idade. No Brasil teve aquela Entendi. coisa de faixa etária, né? Teve. O Brasil teve esse processo de faixa etária. Aqui foi tudo muito. Vamos, de forma mais completa, tentar vacinar o maior número de pessoas, né? A população tem que ser vacinada, é para ontem. Então, foi tudo muito, né, corrido, tudo muito rápido. Mas, hoje, né, com essa. Agora já ficou mais calmo, porque nós ainda estamos no processo de pandemia. A Não pandemia agora, acabou, né? né, não acabou. A pandemia Hum. simplesmente se tornou algo que todos nós temos que aprender a viver com esse risco. Não, Isso. então, assim, já faz parte da nossa vida, não adianta. Estou com Covid, já não deixa mais a pessoa com tanto medo, porque teve. Já se tem mais informação, né? Então, quem tem aí o processo, né, justamente isso, a informação. Como é gostoso, né, ter o conhecimento em relação a algo. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente sabe do que fazer, sabe para É, onde correr, e o conhecimento é a chave de tudo na vida do ser humano, né? é verdade. Então, que interessante, você usou esse momento para contar como uma paciente, né, como um paciente
ali precisando de uma médica e aquela médica, com todo o amor dela, ela consegue transformar aquele amor, né? Vamos colocar, materializar aquele amor, porque você deixar sua própria família e você se dedicar à medicina é uma questão de amor. É, Então, mais que isso aí é um presente, né, para os profissionais da área, receber uma obra sua que dedica-se a eles. Você dedicou essa é, obra aí isso, isso. a esses E profissionais. o olhar, porque a história, na segunda parte, ela é praticamente contada pela médica, é o olhar dela, entendeu? Então, ela já tinha ali, eu falo essa parte dos conflitos do profissional que não podia voltar para casa, nesse período afastado, os dramas que ela sofria, ela estava sofrendo muito, mas quando ela encontra um paciente abandonado, um paciente desprezado pela família, pelo Estado, porque a família imagina o seguinte: eu não posso visitar, mas está todo mundo cuidando, meu paciente está lá bem cuidado. Só que lá na realidade não era isso que estava acontecendo. Então, os conflitos dela ali ela viu que ela encontrou ela se identificou o sofrimento dele, ela viu ali que todo mundo estava sofrendo, todo mundo no mesmo barco, e ela acabou assim se apegando para tentar salvar a vida dele, e ela acabou se salvando, né? Depois eles têm ali um romance e Aham. eles se salvam de uma. É uma história muito bonita, Que, é um romance muito, muito bonito. que bom. Gente, pensando em romance, vamos voltar a falar do Bruce. Ele estava ali latindo, doido para participar Ele dessa decide. entrevista. É isso mesmo. Ele é o chefe da matilha. Ele já estava ali dizendo Isso, ali no isso, atrás para a gente. Ele já estava ali latindo, dizendo: "Eu estou aqui, hein? Estou aqui." E ela, isso. Bruce, o chefe da matilha. Como surgiu, né, a ideia de escrever aí a história do Bruce para a criançada? Então, a gente tinha esse. Eu já tinha essa curiosidade, até porque eu participo muito de feiras literárias, também a gente sempre está participando de eventos aqui, presenciais aqui no Rio de Janeiro, né? Sempre quando tem algum evento literário, bienal, essas feiras, assim, junto com escolas, a gente está sempre presente. Então, quando eu não tinha nada para o público infantil, né? Uhum. E às vezes eu me sentia um pouco assim em dívida. Eu falei assim, poxa, tem às vezes nós vamos em eventos com tantas crianças, mas eu não tenho um livro infantil. Então, e eu também já tinha esse desejozinho de contar essa personalidade do Bruce, porque ele você olha para ele, você olha essa foto aqui, você fala assim, é um cachorrinho para você ficar no colo, é um cachorrinho fofinho, porque ele é todo. Mas ele não tem essa personalidade, ele se comporta como um cão de guarda. Aham. Entendeu? Então, ele é o. E outra coisa, ele gosta de dominar realmente o pedaço. Então, a história, eu conto mais ou menos isso: é um cachorrinho que ele quer ocupar o lugar, ele quer a liderança da família, ele não quer só esse lugar de o animalzinho da casa, o cachorrinho fofinho, não, ele quer mandar. E ele realmente faz um pouco isso, né? Por exemplo, ele não gosta de porta fechada. Se você for no quarto, você tem que deixar a porta aberta. Ainda que ele não queira ficar no quarto, ele vai lá, reclama para você abrir a porta, mas ele não entra, ele só não quer que você feche, porque a hora que ele quiser, ele quer ter o direito de entrar e sair de todos os lugares. Então, Entendi. ele, desse jeito, ele vai dominando, ele vai ali. Então, eu conto essa história. Então, nesse livrinho, eu falo sobre isso. Eu aproveito também para mandar uma mensagem. Por quê? Ele, nesse desejo dele de querer ser o líder, porque na casa já tem um chefe, né? O Aham. cachorro tem muito isso. O macho, se você colocar uma fêmea, eles ficam bem, mas se você colocar dois machos no mesmo lugar, eles disputam o território. Então, Verdade. tipo assim, ele quer dar o tom. Então, ele quer ocupar a liderança da família. E como já tem um homem que manda na casa, ele quer disputar o espaço. Então, o que que o meu cachorrinho faz ali na história? Ele trama um plano, ele acha que se ele cometer um ato de bravura, ele vai conseguir esse lugar, ele vai ser o chefe, ele vai mandar na casa de fato. Então ele trama esse plano, como eu falei, esse livro ele também tem uma pegada
eu até deixei aqui do lado para mostrar, desse Metamorfose do Franz Kafka, que ele, né, na Metamorfose, né, o personagem ele acorda como uma mosca. E Aham. ele acorda, no meu livro, ele acorda, ele também tem um sonho, e ele acorda sendo um humano, entendeu? Então ele tenta ali, só que isso é um sonho dele, né? Então ele não consegue, no final, ele descobre que está sonhando e tal, ele não consegue o plano dele de liderar a família, mas aí deixo uma mensagem, porque ele descobre com isso que ele não precisa ocupar o lugar do outro para ele ser feliz, entendeu? Que todos nós, o lugar que nós ocupamos, a gente tem condição de ficar bem nesse lugar. Você não precisa estar o tempo todo disputando, você está o tempo todo ocupando o lugar. É barata? Eu falei mosca, né? É barata, perdão. Ele não é. Meu marido está aqui me ajudando. Não é mosca, é uma barata. O Kafka, na Metamorfose, ele acorda e ele se olha, e o corpo dele ele é uma barata. Ele sente o casco da barata, aquelas patinhas ali incomodando. E num livro é o contrário, é o cachorro que acorda, ele tem tanta vontade de dominar que ele acaba sonhando que ele é uma pessoa, que ele é um homem e ele vai tentar ali cometer, ter o grande ato dele de bravura. E eu aproveito para deixar, né, porque essa mensagem, pensando nas crianças, porque a gente vive num mundo de. Felizmente, as mídias sociais, o avanço da tecnologia tem muito benefício, mas acontece também que acaba gerando assim uma competição, as pessoas vivem muito por aparência, vive muito por aquilo que muito mais por aquilo que você consegue mostrar do que a sua realidade. Então você acaba o tempo todo olhando o lugar do outro e achando que o lugar do outro é melhor do que o seu. Entendeu? Verdade. Então, eu aproveito para deixar essa mensagem, que ele percebe, quando ele esteve no lugar do outro, quando ele sonha como um humano, ele percebe que as coisas não eram como ele pensava. Então ele acaba achando legal continuar sendo um Lhasa Apis, continuar sendo um cachorrinho da casa, apesar dele não se sentir, ele querer aí ser um cão de Humano. guarda. É, isso. Então é essa mensagem que eu deixo aí para as crianças, essa de você valorizar quem você é, né? Você valorizar o seu espaço, a sua missão. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um dom, todos nós temos as nossas qualidades e é importante a gente se olhar, se enxergar quem nós somos e a gente valorizar Verdade. o que nós recebemos, né? Que é a vida, ser quem você é. É Comecei isso aí que falando sobre isso, né, da importância que você se preocupa com isso, de que forma você pode educar o outro. Você começou a escrever para adultos e ali você desenvolveu pensamentos fantásticos. Você relata coisas da sua vida, mas chamando a atenção do outro em relação como é importante o poder de Deus e a transformação e o autoconhecimento. E hoje você vem trazendo aí Bruce, né, o chefe da matilha, despertando nas crianças a importância também do respeito de um para o outro. Eles são crianças desde já, eles estão aprendendo que ele tem que respeitar o coleguinha, que ele tem que ter amor pela família, né? Então, isso. suas obras, vamos colocar assim, suas obras são obras educativas. Parabéns pelo seu trabalho, fantástico. É. Gente, eu não vou terminar o programa antes de chegar nas minhas frases. A Lucilene nem sabia que ela tem umas frases para completar para a gente. Mas vamos lá, Lucilene. A literatura, para mim, a literatura é. Essencial, essencial, porque sem literatura você não consegue formar o seu pensamento crítico. Então você precisa ler para você formar o seu pensamento, você se colocar. É essencial. Eu não gosto de. Mentira. Não suporto Eu mentira. aplaudo. A, a verdade. Eu aplaudo a verdade onde quer que ela se coloque. Me deixa feliz.
estar com meu filho, com a minha família. Meu livro favorito é. Meu livro olha, essa pergunta é muito difícil, porque a gente lê muito, a gente tem muitos livros favoritos. Eu fico sempre com o último que me pegou, entendeu? O último que eu li que me porque eu estou sempre lendo e existem livros fantásticos, né. O último livro que eu li, eu deixei até aqui do lado, que eu achei, assim, muito legal, foi A Garota do Lago, que eu li agora no início do ano, e não é o meu livro preferido, mas dos recentes aí foi um livro que me marcou. Para mim, Deus é. Tudo. Que legal. E é isso. Que essa energia, que o nosso universo, que o nosso Deus possa conspirar para que você se sinta cada dia mais realizada. Parabéns Ai, pelo trabalho. Que inúmeros dos seus trabalhos que começa com Nascido aos 8 anos, depois você vem com Deus na minha vida, meu amigo Deus, e você vai lá e conta pra gente que tudo é possível e você fala que nunca foi sonho. Depois você vem trazendo pra gente o último paciente no meio de uma pandemia, onde é um romance que enche o coração dos seus leitores, que é possível e vale a pena viver e amar. E logo depois você vem com Bruce, o chefe da matilha, onde conta a história de um cachorrinho que marca seu território e ensina a cada leitor infantil, a cada criança, o como é prazeroso ter respeito em relação ao outro, respeito para com o outro, e como é gostoso estar em família e nessa família descobrir que cada um tem o seu lugar e cada um tem o seu valor. E esse valor só vem porque essa chave, né, que a gente chama de energia, a gente chama de Deus, nos possibilita a desenvolver trabalhos que se tornam referencial na vida de outras pessoas. Então é por isso que na arquibancada da vida, eu quero que você saiba, né, que eu te aplaudo de pé. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve e que seu trabalho continue crescendo. Eu conto, sim, história de pessoas que são fonte de inspiração, porque eu acredito que cada um de nós temos algo em comum. Independente, a gente encontra pessoas boas e pessoas que a gente fala assim, essa pessoa é ruim. Não existe não existe pessoas que são 100% boas e 100% ruins. Todo mundo tem algo de bom e todo mundo tem algo que eu não gosto de chamar de ruim, mas eu gosto de chamar algo um imperfeito para ser trabalhado, né? Então a gente tem essa conexão onde que todos nós temos algo em comum, que é a busca da felicidade. É o outro fazendo a maldade dele, rindo, sendo feliz. Somos nós acreditando que vale a pena viver e deixando essa semente que vale. É muito bom fazer a diferença em ser bom. A gente não perde nada em ser bom. Então, eu acredito que todos nós, de forma geral no mundo, temos algo em comum. Nós queremos sim nós buscamos pela felicidade, né? E através da leitura, que você fala aí você deixou na mensagem, né? É essencial. A leitura é essencial porque nos traz o conhecimento. E esse conhecimento alimenta a nossa alma. E é onde o nosso Deus, né, faz com que a gente se sinta mais realizado. Porque a partir do momento que a gente descobre quem nós somos de verdade, a gente sabe que por menor que seja a nossa ação, ela se torna grande aos olhos e ao coração daquele que está necessitando dessa mensagem. Então, muito obrigado pelo trabalho que você desenvolve e fica aí essa mensagem para o nosso público.
nossos brasileiros cidadãos do mundo, o como é importante a leitura em nossas vidas. E nós contamos com mais obras como as suas. Te aplaudo. Obrigada, Parabéns. obrigada, muito obrigada. Muito bom, né, ouvir essas palavras, muito bom sempre conversar com você, você sempre trata a gente com muito respeito, com muito carinho. E isso que você falou aí é muito importante, né? Ninguém é perfeito, a gente sempre está aprendendo. E esse contato, essa conexão que você falou e essa troca, a gente vai aprendendo um com o outro, né? Por isso que a gente precisa estar em conexão, porque às vezes eu preciso de alguma coisa que você tem sobrando aí, e às vezes eu tenho coisas que eu preciso liberar, que outras pessoas elas precisam. Então, a gente vai, como sociedade, a gente vai se juntando, construindo aí um mundo melhor, cada um contribuindo com aquilo que recebeu para entregar. Entendeu? Então, eu te agradeço imensamente essa oportunidade, poder estar falando aí para mais pessoas, né, brasileiros que vivem fora do Brasil, que vivem no Brasil, e poder estar aí conversando com vocês, mais uma oportunidade, poder estar expondo, fazendo esse trabalho. Muito obrigada. De coração, fico até tocada. Muito obrigada mesmo. E sempre que você tiver disponibilidade para conversar, estou aí disponível sempre para conversar com você. Tá bom, Muito querido? Muito bom. bem-vinda no nosso programa. É isso aí, gente. Para vocês que estão aí, olha, amazon.com.br, vocês encontram aí as obras de Lucilene Manhães. A gente vai estar disponibilizando aí para todos vocês, tá bom? Também aí na telinha de vocês o Instagram dela, lucilene.manhães. Entra lá, mande sua mensagem, converse com a Lucilene, troque experiência. Todo escritor, todo comunicador gosta de conversar, trocar experiência. E é isso. A gente termina por aqui. Mais sucesso para você, Lucilene. E muito obrigado a todos vocês pela audiência. O programa só existe porque todo domingo eu tenho vocês aqui com a gente, participando, escrevendo, perguntando. E é muito bom dividir com vocês mensagens, dividir com vocês histórias de pessoas que são pura fonte de inspiração. Muito obrigado pela audiência. Eu vejo todos vocês em breve. Até a próxima. Robert Talks. News. Fashion. Inspiration. People. Robert Talks.